Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Todos estão bem aí? Como é que foi a semana de vocês? Refletiram bastante sobre a mensagem de domingo passado? O que o Senhor falou ao seu coração em relação a tudo aquilo que você ouviu no domingo passado, durante essa semana? Obrigado, Tiago. Queria dar continuidade a uma reflexão que nós estamos fazendo sobre a vida de João Batista. Só que antes dessa reflexão, eu queria fazer duas observações em relação à mensagem de domingo passado. E essas observações foram feitas, uma pelo pastor Marcos e outra pelo meu filho. E eu achei muito assim o cuidado de Deus, a maravilha de Deus assim na minha vida, porque eu já disse várias vezes aqui, estamos cada dia aprendendo com o Senhor, né? Aprendendo esse caminho do chamado do Senhor. Então a primeira observação que foi feita pelo pastor Marcos, e eu estava pensando, né, que às vezes nós falamos demais e às vezes falamos de menos. E essas duas observações têm a ver com falar demais e falar de menos. E a primeira observação que o pastor Marcos fez em relação à mensagem passada foi quando Jesus ele disse, né, que nenhum homem nascido de mulher era maior do que João Batista. E de fato, isso é um ponto. Só que depois no versículo ele vai dizer o quê? Que aquele que é menor no reino dos céus, esse é maior do que João Batista. E eu lembro que eu falei sobre Isaías, falei sobre Neemias, falei sobre Jó, né, e acabei falando sobre o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo já viveu a nova aliança. Ou seja, o reino dos céus no Evangelho é o período que começa com a vinda de Jesus Cristo. O fato de nós sabermos que Cristo veio, que Cristo foi sacrificado por nós, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e disse que estaria no nosso meio, isso já gera em nós uma transformação genuína como igreja do Senhor. E através desse sacrifício, através desse conhecimento que foi dado e que nós temos através das Escrituras, isso nos leva a refletirmos e vivemos o propósito. Sendo assim, aqueles que obedecem e vivem o propósito, com certeza se tornam menor no reino e maior do que João Batista. João Batista, ele não teve essa oportunidade que nós temos, porque João Batista morreu muito cedo. Então essa é a primeira observação que eu queria deixar aqui com você em relação à mensagem passada. E a segunda observação foi feita pelo meu filho, quando eu falei de menos. Lembra que eu falei assim, olha, os sacerdotes se corromperam. Lembra disso? E nesse tempo os sacerdotes se corromperam, se venderam tudo. E aí quando a gente estava indo, ele falou assim, papai, Zacarias era um sacerdote, ele também se corrompeu? Eu falei, não, filho, a Bíblia diz que Zacarias era um homem íntegro, um homem justo. Zacarias era o pai de João Batista. E aí eu falei, opa, eu esqueci de dizer isso, eu falei de menos. Então vai aqui uma segunda observação. Existia muitos sacerdotes que se corromperam naquela época, mas alguns deles continuaram vivendo pela glória de Deus, e um deles era Zacarias. Amém? Então, feito aqui essas duas observações muito importantes, tá bom? E assim, eu louvo a Deus pelo pastor que nós temos. Eu fico muito mais tranquilo quando ele está sentado aqui, porque a gente já sabe que se a gente der uma escorregada aqui e ali, ele vem com aquele amor e fala assim, olha, eu quero fazer uma observação. E aí meu filho falou assim, papai, olha, não, filho, você tem razão. Zacarias, segundo a palavra, um homem íntegro, justo, e ele não se corrompeu. Tá bom? Feito isso, agora vamos continuar, João Batista. Amém? Os irmãos me perdoem.
Bora. E eu estou assim com o coração muito em paz, muito alegre, feliz, sabe? Por saber que ao meu redor tem pessoas que nos amam e que prezam pela sã doutrina. Tenho aprendido muito com esse homem e que Deus dê muita sabedoria, muita saúde para o Senhor continuar aqui conosco. Amém? Vamos então lá falar sobre um pouquinho de João Batista, já que domingo passado falamos sobre o começo da vida desse homem, como Deus o escolheu, separou para viver um propósito. Então a primeira coisa que nós vimos lá no domingo passado foi que nós também somos escolhidos com um propósito específico, com uma missão desde o ventre da nossa mãe. Amém? Estão comigo aí? Lembram? O segundo ponto é que nós precisamos ser intencionais no real propósito de Deus para as nossas vidas. Ser intencional, tudo aquilo que formos fazer, façamos com intenção de glorificar, de apontar a Cristo, seja um aperto de mão, seja um abraço, a fila de um mercado, no ambiente de trabalho, no grupo de WhatsApp. Então nós refletimos sobre isso no domingo passado. Aprendemos também, que foi o terceiro ponto, que para sermos intencional no Senhor e no seu propósito, temos que aprender a sacrificar, a renunciar, a resistir ao sistema mundano, ou seja, fugir das distrações. E o melhor antídoto para fugir das distrações é viver ou procurar viver ou ir para o caminho do deserto. O deserto no sentido de longe dessas distrações, ou seja, deixar ou então detectar que tipo de ladrão de tempo nós temos permitido que ocupe o governo do nosso coração. E aí foi citada a questão do celular, a questão das novelas, a questão das séries, das redes sociais, TikTok, Instagram e assim vai. Lembrando que tudo isso é bênção quando usado para o propósito que Deus determinou para todos nós. A partir do momento em que nós deixamos essas coisas ocupar o governo, ocupar a maior parte do nosso tempo e deixamos a oração, a leitura da palavra de lado, alguma coisa está errado. O alerta foi aceso para nós no domingo passado. Então, nesse domingo hoje, eu queria compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 22 ao 30. E eu queria só lembrar uma coisa: muitas das vezes eu não vou falar João Batista, eu vou falar João. Então quando eu falar João, não é o João, tá, apóstolo, é o João Batista, tá bom? É que João aqui escreveu sobre João Batista, e escreveu de uma forma diferente dos outros evangelistas. E eu queria destacar alguns pontos que, ao meu ver, Deus despertou meu coração, que é muito importante para nós como igreja do Senhor. Então, João, capítulo 3, do versículo 22 em diante, vai dizer assim. Vem comigo, Melzinha. Revista Melzinha de novo aqui, Melzinha. Nós dois aqui, hein? De novo. João capítulo 3, versículo 22 vai dizer assim: Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido preso. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João, e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, da qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha, que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa de a voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém?
Que palavra, que sabedoria, que sensibilidade desse homem, depois de passar um bom período ali no deserto, pelo menos 30 anos da sua vida, aprendendo sobre Jesus, ouvindo e lendo sobre a sua própria vida. Uma das coisas que mais me chama a atenção na vida de João também, é que João, ele aprendeu a esperar. João, desde o ventre da sua mãe, é cheio do Espírito Santo. João cresce ouvindo sua história, como aprendemos aqui. Só que João não passa 3 dias, 30 dias, 3 meses. João passa aproximadamente 30 anos, agarrado em uma promessa, agarrado no propósito de Deus para a sua vida. E uma das coisas que me chama muito a atenção é que João aprendeu a esperar no Senhor. E a palavra vai para você aqui nessa noite, que muitas das vezes está tão inquieto com algumas coisas. Aprenda a esperar no Senhor, através da oração, reconhecendo que você tem um Senhor, reconhecendo que Ele é o dono da sua vida, reconhecendo que se você está dentro do propósito de Deus, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, mas na hora certa e no momento certo. Segundo alguns estudiosos, o sacerdote, ele só poderia ensinar em público após uma determinada idade. Alguns acham que quando atinge 30 anos nessa faixa etária. É interessante que exatamente quando João atinge essa idade, o Senhor vai o encontrar no deserto. Muitos sacerdotes que se corromperam ali, a palavra de Deus passa por todos eles e vai encontrar um homem que estava longe dos holofortes de Roma, de Jerusalém. A palavra vai encontrar, Deus vai encontrar João Batista no deserto, no tempo certo, determinado não por ele, João Batista, mas por Deus. Então João aprende a esperar. A outra coisa que me chama a atenção no versículo 27 do capítulo 3 de João, o texto vai dizer que João Batista responde uma pergunta dos discípulos. Os discípulos, eles estavam muito incomodados. Por quê? Pela perda de seguidores. João Batista, nesse tempo que ele passou no deserto, ele pregava, ele ensinava, ele tinha discípulos. E aí, no versículo 27, nós temos os discípulos de João incomodados com o pessoal que estava deixando aquele convívio para seguir a Cristo. Ou seja, com perdas de seguidores. Isso faz muito sentido nos dias de hoje, não faz? Quando a gente vê muitas pessoas perdendo seguidores na internet, eles ficam desesperados. E temos a resposta de João. A resposta de João nos mostra um homem que procurou, que desejou viver um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E isso me chama muito a atenção. João, até nisso ele foi intencional. Ele se retirou para um lugar para buscar de uma maneira pura o Senhor. A resposta que João dá é gerado de um coração que viveu longe de distrações e fundamentado na sabedoria do alto. Percebemos que João entendeu quem era ele e quem era Deus diante dele. A sua declaração em João capítulo 1, versículo 27 nos mostra isso. Ele vai dizer assim: o qual vem após mim, no qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Olha que lindo isso. Olha, aquele que virá é maior do que eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos seus pés, que naquela cultura era uma atitude de humilhação. No versículo 27, João responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Isso é muito importante para nós. Nós não podemos receber nada se do céu
não for dado, coisas boas do céu não for dada. Ou seja, tudo que temos de bom vem do Senhor. Tudo que recebemos dele precisa voltar para ele em forma de adoração, de gratidão. Em resposta aos seus seguidores que se ressentiam da crescente proeminência de Jesus, João expôs esse princípio-chave para servir ao Senhor. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. O argumento de João era que os homens devem contentar-se, olha que lindo isso, contentar-se com o lugar e a provisão que Deus soberano lhes confere, procurando apenas ser fiel ao chamado particular de cada um. Quando nós temos esse conhecimento, a murmuração fica de lado, o reclamar da vida fica de lado. Por quê? Porque nós reconhecemos que tudo que temos é suficiente para viver o dia de hoje, glorificando e exaltando a Deus. E isso nos leva a uma fidelidade ao chamado e propósito de Deus. Ou seja, se Deus colocou algo em nossas mãos, então faça o seu melhor, faça a excelência para o Senhor. A verdade é que muitos não se satisfazem com o que Deus tem dado, querem mais, e desejam ter que os outros tenham, na qual Deus nunca desejou. E desejam ter o que os outros têm, na qual nunca Deus desejou que essa pessoa tivesse. Está entendendo? Não entende que o pouco nas mãos de Deus é muito para nós. Então, se Deus me chamou, um exemplo, para ser anfitrião de uma casa, por que eu vou querer ser líder dessa reunião, se Deus me chamou para ser anfitrião? Se Deus me chamou para ser o bateria aqui da equipe de louvor, para que eu vou querer ser o cozinheiro lá na cozinha? Está entendendo? Satisfação naquilo que Deus nos chamou, satisfação pelo propósito de Deus nas nossas vidas, e todos nós temos dons e talentos, e que resultam da mesma forma para a glória de Deus, dons e talentos diferentes que resultam para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Aqui está o antídoto. João nos ensina um antídoto para a inveja e a discórdia entre os cristãos, pois a declaração de João nos lembra que tudo o que temos é dádiva de Deus, é dádiva do céu. Se temos grandes dons e uma grande vocação, eles foram dados por Deus para o seu serviço. Se temos dons, entre aspas, modestos, e uma vocação modesta, eles também foram dados por Deus para o seu serviço, e ambos resultam para a glória do poder de Deus. Então não existe, no reino de Deus não existe essa de mais e menos, não. Jesus ensina que aquele que quer ser o maior precisa aprender a ser o quê? Servo de todos. Ele pega uma criancinha e diz assim: olha, vocês querem ser o maior? Quando os discípulos discutiam quem queria ser o maior, ele pega uma criancinha e diz: olha, vocês precisam ser como esta criança. João está ensinando que tudo aquilo que temos não é produzido por nós, é Ele, tudo é dele, tudo aponta para Ele, ou precisa apontar para Ele. Se temos dons, é para a glória dEle, para a edificação da igreja que é dEle. Saber disso, de fato, no nosso coração, nos livra de muitos pecados. Isso, saber disso deve afastar-nos dos desafios dos ciúmes, da murmuração. Ciúmes por um lado e da vanglória do outro lado nos livra também. Paulo pergunta, lá em 1 Coríntios capítulo 7, e que tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveres recebido? Se nós recebemos algo, esse algo
é do Senhor. Algo de bom é do Senhor. Então, se temos dons, eles vieram de Deus. Se somos bem-sucedidos, é por causa da graça de Deus. Se formos diligentes, até mesmo isso é um dom celestial. Por essa razão, devemos dar honra àquele que tem honra, mas devemos orar e dar toda a glória a Deus por esse irmão que é tão abençoado. Por outro lado, se Deus não concedeu um sucesso menor, entre aspas, somos também muito abençoados, talvez até mais do que aquele irmão, porque a vida de João Batista nos ensina que ser próspero para Deus não tem a ver com a prosperidade desse mundo. Afinal de contas, eu pergunto, por que João Batista foi tão próspero? Por que o ministério de João Batista foi um sucesso? Sendo que no ministério dele não teve milagres, foi um ministério muito curto, talvez tenha durado 1 ano ou um pouco menos. João Batista, por pregar o evangelho, João Batista por trazer palavras de exortação, foi preso e teve o fim com a cabeça numa bandeja. Agora, o que é que a gente entende como prosperidade? O que é que a gente entende como uma vida de sucesso, uma vida cristã de sucesso? João Batista tem muito para nos ensinar. João Batista tem muito para nos ensinar e que nós precisamos aprender com ele. Quaisquer que sejam os dons que você tenha, deve ser ambicioso sobre o que Deus pode fazer com eles através de você. Queremos desfrutar ou adquirir de posição elevada, ser muitas vezes reconhecido, ter a glória para si. João nos ensina que não é dessa forma. O princípio de João é fundamental tanto para a nossa utilidade a Deus, como para o nosso bem-estar espiritual. Se pudermos substituir a ambição egoísta pela ambição centrada em Deus, estaremos livres da inveja e do conflito que tanto rodeia as nossas vidas. Eu queria ler para vocês um pedaço do livro que eu falei para vocês que eu estou lendo, que fala sobre isso, de uma forma bem legal. Olha só, o autor vai dizer assim: se a perda de influência ou impacto é mais importante para você do que o convite a uma maior intimidade com Deus, a sua vida está desequilibrada. João sabia que um homem só pode receber a verdadeira autoridade espiritual se ela vier dos céus. Então estava satisfeito com o que o céu lhe havia dado. Você está satisfeito com o que o céu tem te dado? Ou não? Os discípulos de João ainda não conseguiam celebrar o sucesso de Jesus, porque tinham medo de que ele seria às suas custas. Muitos estão tentando proteger sua influência e o seu dom. Como resultado, não apoiam ou celebram os outros plenamente. A inveja envenena a maneira com que nos relacionamos uns com os outros e é um obstáculo significativo para o reino. Imagine quão rapidamente a igreja poderia avançar se nós verdadeiramente tivéssemos prazer em ver todo mundo operando em sua máxima capacidade e se dessemos nossas vidas para ver os outros otimizando os seus dons em Deus. A igreja não é um jogo de soma, zero. Não precisamos que os outros percam para que nós possamos ganhar. Você consegue imaginar um professor de escola que quisesse reter certos assuntos dos alunos para manter sua vantagem em relação a eles? Seria ridículo, mas ainda assim, isso acontece na igreja sempre que uma pessoa quer ajuntar pessoas ao redor do seu dom.
Não é bíblico tentar juntar pessoas para si mesmo por causa do seu dom e torná-los dependentes do seu ministério. O modelo bíblico é investir os seus dons nos outros, na esperança de que eles recebam tudo o que puderem, e se possível que eles excedam a você. Como nós vimos, foi exatamente isso que João fez. Ele derramou a sua vida em seus discípulos, e 2 deles continuaram e se tornaram parte da equipe, ou seja, parte dos discípulos de Jesus. Porém, João não participou. Da mesma forma, as pessoas devem honrar e se submeter àqueles a quem o Senhor colocou em cada lugar, e não usar os seus dons para substituir ou minar os líderes. É forte isso, é muito forte isso. Versículo 28 vai dizer assim: que vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Olha, eu testemunhei, segundo João, eu testemunhei que eu não sou o Cristo, eu sou apenas aquele que anuncia, o precursor. Cristo não sou eu não vou resolver o problema de vocês. Cristo é Ele que vocês precisam seguir. É isso que João está querendo dizer aqui. Tudo é dele, eu só estou aqui por causa dele. João sabia que não era o Salvador, mesmo pregando no deserto para muitas pessoas. Ele sabia que seu ministério duraria muito pouco, até a vinda de Jesus. E quando isso acontece, ele tem prazer em sair de cena. Ele tem prazer de pegar a sua mochilinha e sair de cena, porque agora quem precisa estar na cena, quem precisa brilhar é Cristo Jesus. Quando o ministério de Jesus começa, o ministério de João termina, acaba. E sem nenhum pesar no coração de João, porque João sabia o propósito. João conhecia o propósito, sabia para qual ele veio. E isso é muito importante para nós, saber o nosso espaço, o nosso lugar. Saber por que Deus nos inseriu aqui nessa igreja. Por que nós temos que torcer para o irmão, para tudo dar certo para ele, para abençoar ele. Que o irmão, ele fique cada vez mais em evidência no propósito de Deus. E que eu também fique em evidência no meu propósito, porque não tem maior e nem menor no reino. Todos foram chamados para glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Quando eu falo maior e menor no reino, eu estou falando no sentido dos dons, tá? E talentos, tá bom? O que importa é que cumpramos fielmente o nosso chamado particular para a glória de Deus, buscando a sua aprovação e não o louvor dos homens. Quando buscamos chamar a atenção dos homens, alguma coisa está errado no meu coração. Quando eu venho para esse lugar querendo aplausos e tapinha nas costas de homens, alguma coisa está errada no meu coração. Eu aprendi isso com o meu pastor. Sobe lá com o único propósito de glorificar e engrandecer o nome dele. Eu nunca esqueço isso que ele me falou há mais de 10 anos atrás. É isso, que vivamos dessa forma intencional, aonde quer que nós estejamos, com esse desejo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. João não tinha essas coisas no coração, não tinha nada disso, porque aprendeu a ser intencional em obediência à total palavra de Deus. No versículo 29, ele vai dizer uma coisa tão linda, mas tão linda, que eu parei para refletir várias vezes sobre isso. Versículo 29, ele vai dizer assim: quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Essa alegria está completa em mim. O que eu precisava fazer eu fiz. Aquilo que Ele prometeu na minha vida Ele cumpriu. Aquele que tanto eu esperei, um dia eu encontrei e tive o privilégio de batizá-lo. Imagine você ficar esperando uma promessa durante muito tempo e de repente essa promessa está sobre você, sobre os teus olhos.
Imagine a cena na qual Jesus se apresenta a única vez para João Batista, o que estava no coração desse profeta. Tanto tempo esperou, tanto tempo fiel. Isso nos mostra que não importa o tempo, o que importa é que nós continuemos fiel e agarrado à promessa de Deus na tua vida, porque aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não desanime, não deixe o desânimo no teu coração, não se afaste do Senhor. Não canse de esperar, é um trabalhar de Deus na tua vida. Enquanto João esperava, Deus estava trabalhando no seu interior, estava preparando ele justamente para esses momentos de diálogo. A alegria de João não estava baseada no que estava fazendo, ou se estava sendo reconhecido por homens ou não. A alegria dele não estava nisso, porque quando os discípulos chegam para ele, ele fala: ei, para, eu já dei testemunho, eu não sou o Cristo é Ele, eu vim por causa dele, é Ele. A sua alegria estava em ser considerado amigo do noivo. Eu sou amigo dele, amigo do noivo. Ele se intitula como amigo do noivo. E o que é amigo do noivo numa cultura como aquela? Amigo do noivo na cultura judaica é aquele que preparava tudo para o casamento da noiva com o noivo. O papel principal a ser desenvolvido pelo amigo do noivo era preparar a noiva para o casamento, era preparar a noiva para a chegada do noivo. O noivo enviava seu melhor amigo para relacionar-se com a sua amada, relacionar-se no sentido de prepará-la, tá bom? Os próximos dias do amigo do noivo até o casamento seriam todos dedicados para a noiva. Quem é a noiva de Cristo, querido? A igreja. A igreja. Esta é a razão principal que explica o porquê somente um amigo íntimo poderia desempenhar esse papel. Sua missão exige atributos muito pessoais e um rigoroso critério. E se a gente levar em consideração que o noivo é o próprio Deus que conhece o coração, isso mexe demais com o meu coração. Ser chamado para cuidar da noiva, para preparar a noiva para a volta do noivo. É isso que nos faz maior, querido. Servir a noiva. Atributos do amigo do noivo. Primeiro, intimidade com o noivo. O amigo do noivo precisa conhecer muito bem as preferências do noivo, o que ele gosta, a palavra que ele gosta, a palavra que ele já ensinou para esse amigo. Preferências do noivo, o seu gosto, as qualidades, vontade, planos e desejos do noivo, para retransmitir essas informações com muita precisão para a noiva. Um outro atributo do amigo do noivo é a confiança do noivo. Além da intimidade, o amigo do noivo deveria gozar de muita confiança do noivo. Alguém que cumpriria a missão, custe o que custar. Que cumpriria o propósito. Por isso a importância de identificar o propósito, o caminho. Nem todo amigo estaria apto para desempenhar esse papel. Portanto, o escolhido, na verdade, gozava de um maravilhoso privilégio. Você é amigo e amiga do noivo? Você tem um privilégio. Que privilégio que nós temos, querido, de preparar a noiva. Que privilégio que nós temos de ser alimentado pelo noivo, de ouvir ele falar: olha, faça dessa forma, faça de outra forma. Isso é um privilégio que só cabe a nós, queridos. O noivo confia. Um terceiro atributo do amigo do noivo é a fidelidade. O amigo do noivo possui uma tarefa que eu considero uma das mais difíceis: gerar na noiva paixão pelo noivo. O desejo, gerar no coração da noiva o desejo diário
pela volta do noivo, ou pela vinda do noivo nesse caso aqui. Gerar na noiva um ansiar por esse encontro. Esse é o papel do amigo do noivo. Incendiar o coração da Vanessa, incendiar o coração da Marcele, do Jeff, incendiar o coração da noiva. Olha, vamos lá, o Senhor está voltando. Nesse caso aqui, olha, Jesus está vindo. O amigo do noivo tinha que gerar no coração da noiva interesse e paixão. O fogo do coração da noiva tinha que sempre se manter alimentado, queimado por sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E esse privilégio não é só do pastor Marcos, é de todos nós, de fazer uma igreja pulsante, uma igreja que o coração pulsa, um anseio pela volta de Cristo, e que quando a igreja ela anseia por essa volta, os pecados vão ficando de lado, as correntes são quebradas, os grilhões são arrancados, as cadeias são destruídas. Por quê? Porque a igreja anseia pela volta, a igreja está sendo preparada para a volta do Senhor. E o quarto atributo, respeito pela noiva. O amigo do noivo não podia se esquecer de algo muito importante, que a noiva não é dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo é somente um serviçal, um servo, um mordomo. Sabe o que é um mordomo? Já sabe, né? Foi pregado aqui recentemente. Imagine você ser o mordomo de uma casa onde o patrão deixa tudo preparado, a geladeira está repleta de comida, a despensa está cheia de comida. O único papel do mordomo é pegar o alimento e distribuir e dar para a família do seu senhor, só isso. Nós temos esse papel, porque o Senhor tem colocado nas nossas mãos tudo para ser distribuído para a sua noiva. E isso não é o papel de uma pessoa só, é de todos nós, porque nós somos servos, somos mordomos, segundo a palavra de Deus. E o amigo do noivo, ele não poderia permitir, em hipótese alguma, que a noiva se apaixonasse por ele. Muito menos ele poderia se apaixonar por ela, porque ela não é dele, ela é do noivo. Às vezes acontece, aqui graças a Deus não, mas tem igrejas aí que acham que o dono dela é o pastor, e também tem pastor que acha que quem é o dono da igreja é ele. João está mostrando que não pode isso jamais acontecer. Em todo momento a noiva precisa ser preparado para a chegada do noivo. O amigo do noivo, em hipótese nenhuma, ousaria falar mal da noiva. Vou repetir. O amigo do noivo, em hipótese nenhuma, ousaria falar mal da noiva do seu Senhor. Falar mal da igreja. E também se entristece e não permite que alguém que fale mal da noiva para ele, para você ou para mim. Está entendendo? Porque é chamado, é propósito. Quando nós entendemos quem é a noiva de Cristo, quando nós entendemos quem é o noivo de fato, essas coisas começam a cair por terra no nosso meio. Nós já não permitimos, já não alimentamos mais essas coisas no nosso meio. Nós já não permitimos mais raiz de amargura, de ressentimento, coisas que no passado aconteceram e pessoas estão trazendo para os dias de hoje. O amigo do noivo não permite que essas coisas aconteçam mais no seu meio. O noivo está atrás de trabalhadores que desejam preparar o casamento da noiva com o seu noivo, sem querer nada em troca. Cada um tem o seu papel, e ninguém ousa aparecer mais que o casal em um casamento, pois o momento é da noiva e do noivo. Precisamos aprender que toda função na igreja é importante, porque nós somos um corpo, precisamos estar bem ajustados.
em um só propósito, em um só pensamento, perseverando na doutrina dos apóstolos, orando e lendo a palavra e vivendo por ela. Quando uma igreja não anseia pela voz do noivo, é como uma noiva desinteressada pelo dia do seu casamento, e isso é trágico, não é normal, não pode acontecer. Suas ações têm contribuído, as minhas ações e as suas ações, fale para Deus agora, as minhas ações e as suas ações têm contribuído para o desinteresse da noiva pelo noivo? O noivo conhece o nosso coração. Vou perguntar de novo. As suas ações como amigo e amiga do noivo, as suas ações têm contribuído para o desinteresse da noiva pelo noivo? Mas como assim, Wagner? Aquele que critica, aquele que empresta o ouvido àquele que critica, aquele que fala mal, aquele que negligencia o chamado, sabe, boicotando. Você foi chamado para o ministério de pintar a parede, mas aí você não vai com a cara daquele outro pessoa que está pintando a parede lá, então você fala, não, eu tenho que fazer tal outra coisa. Você começa a boicotar, você começa a negligenciar o chamado na tua vida, por causa de um coração ressentido, amargurado, às vezes vaidoso, orgulhoso. Ou, a cada dia, você como um amigo do noivo e uma amiga da noiva, a cada dia, você tem se empenhado cada vez mais, para que a noiva esteja pronta, o mais rápido possível, ansiando pela volta do seu noivo. Quem é você nessa noite? Porque se você for a primeira pessoa, é o momento de se acertar com o noivo agora, porque ele tem ciúmes. Ciúmes pode falar, né, pastor? Ciúmes, sabe, no zelo, né? No sentido de zelo, de cuidado com a igreja do Senhor. Lembre-se sempre que a igreja não é do pastor Marcos, não é de nenhum pastor. A igreja é do Senhor. Foi pago um alto preço por cada vida aqui. Foi derramado sangue por cada vida. Quem sou eu para poder falar alguma coisa contra? A minha boca, na verdade, o meu chamado, o meu propósito foi para bendizer, para abrir a boca e só abençoar, só bendizer, só desejar o bem, profetizar, estender as mãos por cura. O propósito de Deus na minha e na sua vida é esse, somente esse. Saindo disso, é um problema. E o versículo 30, e eu quero terminar aqui. O importante de tudo, para o amigo do noivo, é que ele cresça, e que eu diminua. Por isso, você acha que é fácil falar isso? É bonito de ler, mas você acha que é fácil viver isso? Porque isso tem a ver com renúncia e com sacrifício. Quando estamos diante de uma situação de perdão, quando estamos diante de uma situação de humilhação, você não resiste, porque o importante é que Ele seja glorificado. O chamado de Deus para mim e para a sua vida é que nós não somos iguais aos outros, nós somos diferentes, nós fomos separados para glorificar a Deus. E muitas das vezes as pessoas fazem mal para nós e nós não queremos perdoar, por causa de um coração que está cheio de orgulho e de vaidade. Não tem como ele crescer dessa forma. Quando a palavra de Deus diz, olha, se humilha para Deus. E como é que você se humilha para Deus? Quando você aprende a se humilhar para o outro. Mas o outro está me fazendo de bobo, não interessa, o que interessa é que ele cresça, que a palavra dele seja pregada, que ele cresça e que eu diminua. Nesse momento João estava se retirando para que Jesus exercesse a sua missão.
João viveu sua vida brilhantemente em cima do propósito de Deus, mas ele teve seus medos, ele teve os seus conflitos internos por causa de Cristo. João foi preso, e como todo ser humano, quando ele estava na prisão, ele sentiu dúvida, ao ponto de ele dizer para os discípulos dele: ei, vai até Cristo e pergunta se ele é mesmo o Messias, pergunta se é ele mesmo. E os discípulos vão, e aí sabe qual é a resposta de Jesus? Diz para João que sou eu mesmo, porque o cego enxergam, o paralítico estão andando. Por que isso? Porque no momento mais difícil da nossa vida vem dúvidas. Como esse homem, vem medo. Como todo ser humano, me parece que João, em um dos momentos mais difíceis da caminhada, ele teve dúvida e teve medo. Mateus capítulo 11, versículo 2, nós vamos cantar essa música. Vai dizer: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Os discípulos voltam para João e falam isso para ele. Imagine o coração desse homem: missão cumprida. O desejo no nosso coração de fato precisa ser engrandecer e glorificar o nome do Senhor. De fato, nessa noite, para que ele cresça, nós precisamos se desvaziar completamente. Do que é que você está cheio nessa noite? Você entrou aqui cheio do que impede que ele cresça, e que nós como igreja ansiamos pela volta dele. Vamos cantar esse cântico como uma oração, como talvez o último desejo da nossa vida, porque não sabemos o dia de amanhã. Fica à vontade, querido. Você pode declarar isso nessa noite, do fundo do seu coração.
diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. João Batista viveu essas verdades de forma intensa e intencional no Senhor. Qual é a resposta que você vai dar nessa noite para o Senhor em relação ao chamado e ao propósito de Deus na sua vida? A palavra que João Batista pregava era: olha, arrependei-vos, arrependei-vos. Outrora ele dizia: olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A vida com Cristo, esse relacionamento com Deus, fazia com que ele, não ficasse normal diante de pecados, ao ponto de confrontar o pecado do rei Herodes com a mulher de seu irmão Felipe. E quando ele confronta o pecado, ele está confrontando o pecado para que a palavra gerasse vida no coração de Herodes e de Herodias. Mas essa parte da palavra também nos ensina uma coisa: quando você for exortado pela palavra de Deus, nunca endureça o coração como Herodias fez. Quando João Batista foi confrontá-los, em vez de Herodias entender e se arrepender, ela fechou o coração e ficou amargurada. Ela levou para o lado pessoal da coisa. E quando levamos o confronto para o lado pessoal, não tem um outro resultado como tragédia. Na primeira oportunidade que essa mulher teve, ela pediu a cabeça dele na bandeja, mas a missão já estava cumprida. O que João Batista veio fazer, ele já tinha feito. João Batista morre decapitado, mas segundo Jesus, ninguém nascido de mulher foi maior do que esse homem. Não estamos atrás de glórias de homem, nem glórias dessa vida. O que o Senhor está falando comigo e com você, que chegou a hora de uma posição. Não dá mais para continuar brincando com o Senhor, brincando com a noiva do Senhor. João Batista teve o privilégio de ser o precursor, e nós, como igreja do Senhor, nós temos o privilégio de preparar a igreja do Senhor para a volta de Jesus Cristo. A responsabilidade é nossa. O Senhor tem nos chamado para esse propósito, de preparar a igreja para a volta do Senhor. E é isso que eu queria deixar nessa noite. Senhor, nos colocamos, Pai, diante do Senhor nessa noite, Pai. Pedindo perdão ao Senhor pelas falhas cometidas, pela negligência, Pai. Por em alguns momentos tirar os olhos do propósito do Senhor, Deus. O Senhor está batendo a porta.
O Senhor está prestes a entrar, os sinais já estão aí, Pai. Desperta a Tua igreja, Deus, por essa verdade, Pai. Que nós não venhamos a viver como nécios, Pai. Que nós não venhamos a viver desinteressados pela Tua volta, Senhor. Mas nos ajuda, Deus, a viver a Tua palavra e o Teu propósito para cada um, Deus. Que cada um com dons e talentos, ó Pai, que o Senhor derramou, não venha negligenciar isso, Deus. O Senhor está chamando você, que está sentado nesse banco, que outrora foi grandemente usado pelo Senhor, e que por algum motivo se fechou. O dom não é seu, o chamado não é seu, a vida não é sua. O Senhor tem chamado você nessa noite para sair do seu lugar e voltar para o chamado e para o propósito do Senhor. Eis a palavra de Deus para você nessa noite. Mas cabe a você. Você vai resistir ao chamado do Senhor? O Senhor está chamando pessoas nesse lugar para a edificação da sua noiva. O Senhor está chamando pessoas nesse lugar para cuidar da noiva, para preparar a noiva para a volta do noivo. Quantos nessa noite, a partir de hoje, não é para mim, é para o Senhor, vão dizer um sim? Quantos nessa noite vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou me colocar à disposição do Senhor para o chamado, para o propósito de Deus na minha vida? Nos ajuda, Pai, a ser obediente à Tua palavra, e que Teu Espírito ministre ao coração de cada um de nós a Tua verdade, o Teu chamado e o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Amém, queridos.